Bom dia, gente. Segundona, aula de matemática, hein? Para começar bem a semana. Segundo o meu governador, hoje é feriado, mas a gente tá aqui, ó, firme e forte, tá? Vamos lá? Para aprender nunca é feriado, a gente tem que mandar ver, né? Hoje é aula de matemática, então a gente vai aprender um assunto novo, tá? Vou só relembrar com vocês um pouquinho. Lembra que a gente estava aprendendo antes sobre a adição, sobre quando eu junto as coisas? Por exemplo, ó, lembra? Sempre material em mãos, né? Alguma coisa que vocês possam usar. Ó os lápis da Pro aqui. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tinha 3 balas. Então, olha minhas balas aqui, ó. Tinha 3 balas. Pego 3. Minha mãe me deu mais uma. Então, e aí, com quantas balas eu fiquei? Ó, ganhei mais uma, ó. 1, 2, 3, 4. 4 balinhas. Então, quando eu ganho, compro mais, ganho de alguém, eu aumento, peguei tantas coisas e tantas coisas quanto tem ao todo, eu somo, eu conto tudo junto. Só que agora a gente vai aprender o que a gente faz quando a gente perde, por exemplo. Então, olha só, voltando no mesmo exemplo, lembra das 3 balinhas que a Pro acabou de falar? Então, eu tinha 3 balas, né? Só que me deu uma vontade de chupar uma, eu fui lá e chupei essa daqui. Se eu chupei ela, o que acontece? Acabou. Não tem mais ela, eu chupei, acabou. Então, quantas balas sobraram na minha mão? Sobraram 2, né? E é isso que a gente vai aprender agora. Nós vamos aprender as contas de subtração. Quando eu tiro, quando perde, quando acaba, tá bom? Quando vai embora, alguma coisa que eu preciso tirar. São as continhas de menos que a gente fala, que é a conta de subtração. Não esquece sempre do material, tá? Por quê? Porque tem atividade no livro que vai ter o desenho. Aí fica fácil de fazer no livro. Só que as que não tem, que só tem números, a gente precisa usar algum material pra gente fazer a conta, tá? Porque senão fica difícil. Só na cabecinha da gente, quando a gente tá começando, não consegue, tá bom? Então, subtração. Observe as cenas e complete as frases. Então, olha a primeira cena aqui do livro, gente, ó. É essa cena aqui que eu vou observar. Tem 3 situações aqui, ó. Então, a primeira, havia tantos balões. Quantos balões aqui eu vou ter que colocar, ó? No começo, quantos tinham? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no começo haviam 5 balões. Eu vou colocar aqui. Só que olha o que aconteceu nesse do meio aqui, ó. Voou tantos balões. Olha aqui, ó. Quantos balões voaram? Um balãozinho voou, ó, o balãozinho voando aqui, ó, soltando da mão da menina. Então, voou um balão. Vou colocar o número 1 aqui. Depois vou completar aqui. Restaram quantos balões, então? Restaram tantos balões. Se um voou, quantos que sobraram, então, na mão da menina? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui tá fácil. Tinha 5, voou 1, ficou 4. Pro, e se eu quiser fazer com os lápis? Também dá. Vamos lá fazer com os lápis, ó. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinham 5 balões. Um balãozinho voou, foi embora. E aí, quantos sobraram? 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, sempre quando voa, estoura, acaba, eu como, some, eu tiro, tá? A atividade de baixo, olha, não sei se vai dar para vocês enxergarem, ó. Tem até aqui, ó, atividade B. Tem o desenho aqui, aqui e aqui. Então, a primeira situação, haviam tantas bananas. Deixa só a Pro virar para a Pro, porque senão a Pro não consegue enxergar, tá? De ponta cabeça. Então, eu vou contar quantas bananas tem aqui em cima dessa árvore cortada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar lá. Que no começo haviam 5 bananas. Os macacos comeram quantas? Então, eu tenho que olhar aqui, ó, quantas bananinhas eles estão comendo. Dá uma olhadinha aqui, cada um tá comendo uma. Então, 1, 2, 3. Eles comeram 3 bananas. Eu vou colocar aqui, ó. Os macacos comeram 3. E sobraram quantas? Aí eu vou olhar aqui embaixo quantas que sobraram e vou colocar, tá bom? Então, sempre quando acontece de comer ou de perder, de ir embora, eu tiro, tá bom? Eu risco, eu faço um xizinho ali, aquele ali some, eu não vou contar mais, tá? Na atividade número 2, também tem os desenhos, vão ficar fáceis da gente contar, tá bom? Olha só, complete. Haviam, tem os carinhas aqui, ó.
já tá o número aqui embaixo, 6. Então, tinham 6. Eu tirei, olha só a mãozinha, ó. Dos 6 que tinha, eu tirei 2. E aí, quantos sobraram então? Hein? Ó, nem precisaria ter esse desenho aqui, ó. Vamos pensar só no do meio. Tinha 6, aí eu peguei e tirei esses 2, ó. Quanto que sobrou ali, ó? Sobrou 4, né? Então, ó os 4 que sobraram aqui. É a mesma coisa que eu vou fazer nos outros. Aqui já tem o desenho. Então, eu vou só colocar o número. Tinha 6, eu tirei 2, sobraram, eu conto aqui, 4. Agora, aqui eu preciso também fazer o desenho. Então, ó, haviam 8 morangos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 morangos. Só que eu tirei 3, olha 3 na minha mão aqui. Então, se eu tirei, ó, eu tampo esses que eu tirei. Quantos que sobraram? É só eu contar os que sobraram, ó. Vamos lá contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu conto esses que estão pra fora aqui da mão da menina, ou do menino, não importa, né? Ó, eu conto os que sobraram. Ah, sobrou 5, Pro. Então, eu vou desenhar 5 morangos aqui e colocar o número 5, tá? A de baixo aqui, ó. Haviam 7 bonequinhas. Ó o número aqui embaixo já. Eu sei que haviam 7. Só que eu tirei quantas? Eu vou contar aqui, ó. Eu tirei 4 bonequinhas. Se eu tirei, eu tampo elas, ó. Quantas bonequinhas que sobraram, então, ali? Aí eu conto, ó. 1, 2, 3. 3 bonequinhas. Vou desenhar as 3 bonequinhas aqui e vou colocar o número. Aqui a mesma coisa, ó. Só que aqui não tem o número, vocês vão contar. Então, haviam quantos anéis? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando sempre de pôr o dedinho ou de pôr o lápis e riscando, tá? Então, eu coloco aqui 9. Dos 9 que tinha, eu tirei quantos? Vou contar aqui na mão da menina ou do menino, não importa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tirei 5, vou colocar o número 5 aqui, tá? Se eu tirei 5, quantos sobraram? Eu vou contar esses que estão fora, ó. 1, 2, 3, 4. Vou desenhar os 4 aqui e vou colocar o número aqui, tá bom? Fácil, difícil? Sempre quando estourou, perdeu, tirei, ou eu tampo, ou eu pego o meu lápis de escrever e faço um X neles, porque aqueles ali eu não vou contar mais. Eu vou contar só os que sobraram, tá? Exercício da página 90. Olha só, esse aqui é um jogo das diferenças. Quem conhece o jogo das diferenças? Às vezes a gente ouve o jogo dos 7 erros, né? Então, ó, embora os dois desenhos a seguir se pareçam muito, há 7 diferenças entre eles. Tem 7 coisas nos dois desenhos aqui que são diferentes, tá? Descubra quais são, marcando no segundo desenho o que está diferente. Risque um tracinho cada vez que você encontrar uma diferença. Então, nós vamos fazer assim, ó. Deixa eu pegar meu lápis de escrever aqui, né? A gente vai observar os dois desenhos. E a gente vai começar a ver que tem coisa que às vezes tem nesse, que não tem nesse. Eu vou dar um exemplo para vocês, depois vocês vão procurar os outros, tá? Olha aqui nesses tijolinhos aqui, ó, do caminho. Tem quantos tijolinhos aqui, ó? Tem 3, né? Quando eu olho no de baixo, não tem 3, tá faltando um tijolinho aqui. Então, eu vou fazer um X aqui, que aqui tem um erro, ó, tá faltando alguma coisa aqui. Achei um erro, eu venho aqui em cima e risco o primeiro, porque eu já consegui achar um erro. Ah, vou procurar mais. Olha lá as flores, ó. Aqui tem 3 flores. E aqui? Ah, e aqui só tem 2, então tá faltando uma aqui. Vou fazer um X aqui também. Achei mais um erro, venho aqui em cima e risco o segundo. E assim eu vou fazendo até achar todos os 7 erros, tá bom? Quem conseguir, depois me manda fotinha lá no Zap, tá? Dos 7 errinhos. Quem não conseguir também pode gritar socorro lá. Pro, não achei, me ajuda aí, que a Pro ajuda vocês, tá bom? Exercício da página 91.
Vamos recordar passo a passo o que você fez no jogo dos 7 erros aqui, né? Das 7 diferenças. Olha só, na letrinha A, tá assim, ó. Ó, aqui, ó. Achei uma. Se achou uma, faltam quantos? Faltam, ó. Se eu achei um, eu risquei um. Quantos faltam para eu achar? É só eu contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha lá, ó. Faltam 6. E no de baixo? Ah, ó, eu coloquei aqui que eu achei 2. Se eu achei 2, olha lá, ele riscou 2. Ah, ele riscou 2. Então, faltam quantos? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, faltam 5. Ó, os 5 aqui. Agora, daqui para baixo, vocês vão fazer. Ó, achei 3. O que eu preciso fazer? Riscar, não sei se vai dar para enxergar, a Pro tá de costa. Vou riscar 3. Risquei 3. Se quiser riscar bem, assim, ó, para enxergar mesmo, não esses eu risquei. Risquei 3. Agora eu vou contar quantos faltam. Quantos faltam? 1, 2, 3, 4. Vou colocar, deixa eu propor aqui, o número 4 aqui. E nós vamos fazendo assim em todos. Achei 4, vou riscar 4. 1, 2, 3, 4. Risquei esses 4 aqui. Quantos que sobraram? Vou contar. 1, 2, 3. Então, faltam 3. E assim vocês vão fazer todos, tá bom? E quando eu achei 7, vai faltar quantos? Não vai faltar nenhum. Se você achou 7, você riscar 7, você vai ver que não vai sobrar nenhum palitinho sem riscar. Então, aí você vai pôr o 0, tá bom? Lá na página 92. Na página 92 tem alguns probleminhas. O que são probleminhas? São algumas historinhas que a gente coloca para a gente pensar e descobrir o que a gente tem que fazer, como que eu descubro o resultado, o que eu conto, o que eu não conto. Tá joia? Observe a cena. Olha só, tem uma festinha de aniversário aí, né? Ó, quantos chapéus faltam? Então, olha só. Primeira coisa, eu preciso achar onde estão os chapéus aqui. Vamos lá? Ó, tem um chapéu que ela tá colocando na menininha e tem outros aqui. Vamos contar todos juntos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 chapéus aqui. Acharam? Peraí só um minutinho. Tem 5 chapéus aqui. Deixa eu colocar o outro livro virado para mim, que fica mais fácil de eu ler, tá, gente? Que tem hora que fica difícil dar para eu ler. Vamos lá? Aqui, ó. Ó. A festa de aniversário de Lu, a festa, né, foram tantas crianças. Então, ó, a primeira coisa que tá perguntando aqui, foram tantas crianças. Eu tenho que colocar aqui, ó, quantas crianças foram. O que eu tenho que fazer? Contar as crianças. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não pode esquecer dessa daqui. Então, eu vou colocar ali o número 8. Depois pergunta assim, e havia tantos chapéus? Só que aí o que acontece? Tinha 8 crianças, vou colocar o 8 aqui, e tantos chapéus. Quantos que a gente contou? 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui que tem 5 chapéus. Depois, na letra B, quantos chapéus faltam para que cada criança receba apenas um chapéu? Desenhos na cena. Então, olha só, eu sei que tem 8 crianças e eu só tenho 5 chapéus. Então, olha só, vamos desenhar 8 risquinhos aqui do lado para a gente representar as crianças, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, a Pro fez 8 risquinhos aqui, que são as 8 crianças. Eu sei que tem 5 chapéus, então eu vou colocar 5 chapéus aqui em 5 crianças. Então, ó, eu vou colocar assim, uma bolinha, como se fosse o chapéuzinho em 5 crianças. Então, ó, 1, 2,
3, 4, 5, ó, como se essas crianças aqui tivessem o chapéuzinho. Só que, ó, tem criança sem, olha aqui, ó. Só tem 5 chapéus e tem 8 crianças. Quantas crianças ficaram sem? Olha só, quando eu fiz o desenho dos risquinhos e das bolinhas. Sobraram 3 crianças sem. Então, aqui, ó, na letra C, faltam tantos chapéus. Quantos que faltaram aqui, ó? Faltaram 3. Tinha que ter mais 3 para colocar na cabecinha desses outros palitinhos que a Pro fez aqui. Então, quando a Pro pedir para vocês fazerem o desenho, não precisa ser o desenho da criancinha certinho, ó. Eu fiz um palitinho para representar cada criança. 8 crianças, 8 palitinhos. Ah, tinha 5 chapéus, fiz 5 bolinhas. Só que sobraram 3 sem, tá? Ah, Pro, mas eu quero fazer com lápis. Tudo bem, eu sei que tem 8 crianças, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 crianças, Pro. Aí, eu sei que tem 5 chapéus. Então, ó, essa daqui vai ganhar chapéu, ó. Vou tirando as que tá ganhando chapéu, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tinha 5 chapéu, dei ali. Quantas crianças sobraram sem chapéu, ó? Sobraram 3, tá bom? E aí, vocês coloquem, então, na letra C. Faltam 3 chapéus, tá? Depois, Dona Marta preparou um lanche para seus sobrinhos com sanduíche e suco. Que delícia, hein? Olha essa mesa bacana aqui, ó. Tem os sanduíches e tem os copinhos de suco, né? Só que tem a mesma quantidade de todos? Não, né? Vamos contar quantos sanduíches tem? 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos contar os copinhos de suco? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é o mesmo tanto. O que tem mais? Tem 9 sucos e tem 5 sanduíches. O que tem mais? O suco, né? O 9 é maior que o 5. O 9 tem mais que 5, né? Aí vem a perguntinha lá embaixo, ó. Quantos sanduíches faltam para completar 9? Então, eu vou pensar aqui, ó, no que está escrito aqui embaixo. Tantos sanduíches. Então, quantos sanduíches tem? 5, vou colocar aqui. Há 5 sanduíches. Faltam tantos sanduíches, né? Pra gente colocar a mesma quantidade que a quantidade de copo. Posso fazer os sanduichinhos aqui? Aproveitar o próprio desenho e desenhar os sanduíches aqui? Posso. Pro, posso fazer risquinho e bolinha igual a Pro fez? Pode. Tem 9 copos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pro desenhou os 9 copos. Mas só tem 5 sanduíches. Vou dar 5 sanduíches aqui. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E ficou copo sem sanduíche, ó. Vou contar quantos copos tem. Esses copos aqui, ó, que a Pro circulou, ficou sem sanduíche, ó. Ficou sem bolinha. Quantos ficaram? 1, 2, 3, 4. Pro, eu quero fazer com o lápis. Vamos lá, então, fazer com o lápis. Primeiro, 9 sucos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sucos. Só que eu só tenho 5 sanduíches. Então, para esse copo eu tenho sanduíche. Aí a gente vai tirando, então. Para esse tem 1. Para esse tem 2. Para esse tem 3. Para esse tem 4. Para esse tem 5. Vixe, acabou o sanduíche. Então, aqueles ali ganharam o sanduíche. Esses daqui não. Quantos que sobraram? Sobraram 4, tá bom? Não importa se vai contar com risquinho, se vai fazer o desenho na mesa, se vai contar com lápis, não importa. O importante é contar, tá bom? O 7, lá do outro lado. Carla e Fábio gostaram tanto do Somando 6 que jogaram 13 partidas. Lembra das cartinhas lá que a gente ia juntando de 2 ou de 3 e juntava o número, até formar o número 6? Para cada partida ganha, eles colocaram um tracinho ao lado do próprio nome. Então, cada vez que eles ganhavam, eles colocavam um tracinho. Veja o resultado de pontos obtidos por eles ao final das 13 partidas. Então, olha só.
O Fábio, ele fez tudo isso daqui. Vamos contar, gente? Vamos lá? Lembrando que eu coloco o dedinho, eu coloco o lápis quando eu conto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se quiser até colocar aqui, ó, pra gente lembrar o número 8, bacana, viu? O livro tá aí justamente para eu usar, para eu riscar. Lógico que eu não vou rabiscar por estragar, mas o que eu precisar anotar, manda ver, viu? E a Carla, vou contar, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Posso colocar aqui do lado dela, que eu sei que ela fez 5. Agora vem as perguntinhas lá embaixo. Complete a frase. Então a frase é: Carla fez tantos pontos. Quantos pontos a Carla fez? Ah, a Carla fez 5, então eu vou colocar aqui. Fábio, tantos pontos. E aí, quantos pontos o Fábio fez? 8, vou colocar o 8 aqui. Perguntinha B. Marque com um X o quadradinho de quem fez mais pontos. Ó, a gente já sabe que o 8 é maior que o 5. Mas vamos pensar assim, ó, até aqui mais ou menos, ó, tava tudo igual dos dois, tá vendo, ó? Um fazia um, o outro fazia, outro fazia, outro fazia. Só que aqui, ó, depois ele fez mais esses 3 que ela não tem aqui embaixo, né? Então, ele fez 8, ó, pode ver que ele fez bem mais e ela não, ó. Então, quem fez mais? O Fábio. Então, eu vou fazer um xizinho no nomezinho lá do Fábio. Quantos pontos o vencedor fez a mais? Ah, Pro, quando fala mais é para somar? Não. Quando eu tô falando de a mais, quanto um fez a mais, quanto o outro fez a menos, eu tô comparando os dois. Eu tô equilibrando eles. Ah, quem fez mais, quem fez menos. Quando eu comparo os dois, eu tenho que fazer uma continha de menos. Ou é só olhar aqui, ó. Ó, até aqui ficou igual, tá vendo? Ó, até aqui tava igual. Depois ele fez esse que ela não fez, ele fez esse que ela não fez, ele fez esse que ela não fez. Então, ele fez 3 pontinhos aqui a mais que ela, ó. Esses 3 ele fez e ela não, o dela tá vazio. Então, para quem quiser fazer continha, né, quem pensar nos lápis, toda vez que eu falo a mais ou a menos, eu tô comparando. Então, ó, mamãe, papai, vovó, tio, quem tá ajudando aí, lembra que toda vez que falar o a mais ou a menos é uma comparação dos dois. Quando eu tô comparando alguma coisa é uma subtração, eu pego o maior e tiro o menor. Então, ele tinha 8, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Fábio fez 8. A Carla, ela fez 5, então, ó, ela fez 1, também igual ele, ela fez 2, também igual ele, 3, também igual ele, 4 igual ele, 5 igual ele. Só que aí, ó, esses daqui ela não fez. Então, ele fez 3 pontos a mais, ó, sobraram esses 3, ele tem 3 pontinhos a mais que ela. E aí eu vou responder ali. Quantos pontos ele fez a mais? 3 pontos, tá bom? Se não entender, me manda mensagem que a Pro explica de novo, tá? O 8, lá do outro lado da folha. Lucas e Carolina fazem aniversário no mesmo dia. Então, olha o Lucas e olha a Carolina soprando as velinhas aí de aniversário, né? Ó. Como que eu descubro quantos anos cada um fez aqui nesse desenho? Contando quantas velas tem, tá bom? Então, olha lá. Primeira coisa, vamos contar quantas velinhas tem no de cada um? Deixa eu ver se eu consigo contar aqui, que tá... Eu não consigo contar virada para vocês, tá, gente? Que a velinha é bem pequenininha. Vamos contar o do Lucas primeiro, colocando o dedinho ou a pontinha do lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se quiser até colocar do ladinho do quadrinho dele ou no bolinho lá, ó, o número 9, pode pôr, ó, propôs até no bolo, ó. Coloquei o número 9 aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem, tá? Não tem problema. Ah, eu sei que ele fez 9 anos. E eu vou ver o da Carolina. E aí, a Carolina? 1, 2, 3, 4. Vou pôr na mesa o da Carolina, porque o da Carolina é de chocolate, não vai aparecer no marrom, ó. Eu pus aqui, ó, dá para enxergar? A Carolina fez 4 anos. Isso daqui já me ajuda a preencher a atividade de baixo. A letrinha A, olha lá, complete as frases. Olha o desenho do Lucas. Estou fazendo tantos anos. Quantos anos o Lucas está fazendo?
9. Vou colocar aqui, a gente já tinha contado, olha como ficou fácil. Depois a Carolina, estou fazendo tantos anos. Quantos a Carolina está fazendo? 4. Eu coloco aqui. Quantos anos um tem a mais que o outro? Ah, Pro, é continha de mais, ó, tá falando mais? Não, não, não. Tá comparando o que um tem e o que o outro tem. Quando eu comparo, eu estou tirando. Eu sei que ele tem 9 e eu sei que ela tem 4. Eu vou fazer aqui no livro os risquinhos para vocês perceberem, mas depois eu vou fazer também com o lápis. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E embaixo eu vou fazer os da Carolina. 1, 2, 3, 4. Olha como a Pro colocou aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para vocês enxergarem. Ó, olha como a Pro colocou aqui. Eu coloquei os risquinhos dele, 9, e coloquei os risquinhos dela bem embaixinho, certinho, ó. Só que o que aconteceu? Até aqui, ó, foi igual, ó. Até aqui foi igual. Depois ele fez mais tudo isso que ela não tem ainda, né? Então, quantos ele tem aqui a mais, ó, que ele tem que ela não tem? 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 a mais que ela, porque ó, ele tem esses 5 aqui em cima que ela não tem. Pro, como que eu faço com os lápis? A mesma coisa. Ele tem 9, vou pegar 9 lápis. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lápis, né? Peguei 9 lápis, ela tem 4, então eu vou comparando com o dele. Ela tem 1 igual ao dele, tem 2 igual ao dele, tem 3 igual ao dele, tem 4 igual ao dele. Mas ela acabou, já tem 4 e o resto? O resto só ele tem. Quantos que ele tem a mais então? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então vocês vão completar aí, que ele tem 5 anos a mais que ela. Número 9, deixa eu só ver até que página que a Pro colocou aqui para ir com vocês, até a página 97, né? Tá acabando, rapidinho, tá? Veja quantos carros e caminhões João tem. Então, tem o desenho dos carros e tem o desenho dos caminhões aí. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que tem 10 carros, o que eu faço? Lembra? Aproveita e coloca lá o número 10. E os caminhões? 1, 2, 3, 4. Ó, a Pro até colocou no livro. Ah, eu contei, deu 10 carros e eu contei, deu 4 caminhões. E agora? Perguntinha A, quantos carros João tem? Facinho, já fizemos. Perguntinha B, e caminhões? Acabamos de contar também. Aí vem a perguntinha agora da comparação. Lembra, ó? Quantos carros há a mais do que caminhão? Então, eu estou comparando carro e caminhão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quanto que um tem a mais que o outro. No próprio desenho já dá para perceber, porque, ó, para esse carrinho tem esse caminhão, para esse carrinho tem esse caminhão, para esse carrinho tem esse caminhão, para esse carrinho tem esse caminhão. Então, até aqui, ó, tava igual, ó. Depois já não tá mais igual. Ele tem tudo isso daqui de carrinho que não tem de caminhão. Então, isso daqui, ó, é o que ele tem a mais de carrinho. Aí é só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar lá. Pro, dá para fazer com os lápis? Com certeza. 10 carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Aí, agora eu vou colocar os caminhões junto. Então, para esse carrinho tem um caminhão. No 2 também tem. No 3 também tem, no 4 também tem. Agora acabou os caminhões, não tem mais para colocar junto com os carros. Quantos carros sobraram? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carros a mais que não tem caminhão para ficar junto com eles, tá? No próprio desenho mostra. Então, eu vou colocar lá, 6. Lá na página 95 tem uma atividade que o correto seria fazer na sala de aula, porque a intenção aqui era perguntar para vocês quais dessas frutas vocês gostam mais. Então eu ia perguntar de um por um, quem gosta mais de abacaxi, né, do que ou banana ou laranja, sobre essas frutas aqui. Como não tem como a gente fazer essa atividade, eu mudei ela, tá? Eu vou até colocar
no grupo a foto da página aqui, para quem às vezes não conseguir assistir o vídeo, tá? Eu fingi que a gente tinha feito isso daqui na sala, que eu fui perguntando para cada um. E aí, virando a folha lá na 96, eu coloquei na tabela quantas crianças gostaram de cada fruta. Então, vocês vão copiar no livro de vocês a mesma coisa que a Pro colocou aqui, tá? Eu vou colocar a foto no grupo também. Então, ó, vê se dá para enxergar, ó. Abacaxi, quantas crianças gostam de abacaxi? Ajuda aí, Heitor, fala o 2. Quantas gostam de abacaxi? 2 pessoas. Isso. Banana 4, caju 6, laranja 3, manga 7, tangerina 1, uva 5. Isso, muito bem. Então, ó, eu coloquei aqui como se 2 crianças tivessem escolhido abacaxi, 4 bananas, 6 caju. Então, vocês no livro de vocês vão completar desse jeitinho, tá? Porque a próxima atividade na outra folha é sobre isso. Então, copia desse jeito no livro de vocês, tá? Embaixo tem uma perguntinha, já que a gente está falando bastante de fruta, né? Tem algumas frutas que a gente às vezes não conhece. Quem daqui já tomou sorvete de açaí? Tem bastante gente que gosta, né? Aqui em casa, meu marido e meu filho mais velho gostam. Eu e meu filho mais novo a gente não gosta não. Mas vocês sabiam que o açaí é uma frutinha? Aqui, ó, tem o desenho da frutinha açaí pra gente conhecer, tá? Olha a frutinha aqui, só pra gente conhecer, olha só. O açaí. Essa daqui é uma fruta que nem a Pro conhecia, mangaba. Eu não conhecia, tá? E pequi. Essa fruta aqui tinha até um pé de pequi numa estrada aqui perto, que era a estrada Francisco Sala. E toda vez que eu passava lá, eu via aquele pé de pequi enorme, grandão, mas o pé morreu, o pé caiu, secou, né? Mas essa frutinha aqui, diz que ela, eu não como, tá? Mas diz que ela é cheia de espinhozinho na semente dela. Então, quando for comer, tem que tomar bastante cuidado. Mas é uma fruta muito gostosa que tem bastante gente que põe no arroz, faz arroz com pequi. Diz que fica gostoso, a Pro nunca comeu. E olha só, né? Às vezes a gente acha que conhece bastante coisa e sempre tem coisa pra gente conhecer, ó. A Pro velha do jeito que a Pro é, tem fruta que a Pro ainda não conhece. Bacana, né? Lá na atividade 4, agora para fazer a atividade 4, eu preciso olhar essa tabelinha que a Pro pediu para vocês copiarem. Por isso que tem que fazer igual a da Pro, tá? Olha só. Aqui, gente, é uma tabela. Nós montamos aqui uma tabela. Eu fui colocando a quantidade de aluno que escolheu cada fruta, tá? Agora aqui eu vou fazer um gráfico pintando a quantidade que eu coloquei lá na tabela. Então, por exemplo, o abacaxi. Quem lembra quantos alunos escolheram o abacaxi? 2, né? Então eu vou pegar um lápis de cor. A gente sempre começa de baixo, tá? Sempre começa de onde tá a legenda, onde tá os desenhos aqui. Então, abacaxi são 2. Eu vou vir aqui e vou pintar. A Pro vai pintar de qualquer jeito só para vocês enxergarem, mas eu quero que vocês pintem bonitinho. Ó, vou pintar 2 quadrinhos de abacaxi. Aí eu pego outra cor de lápis, tá? Pro quer uma cor de lápis para cada um aqui, para ficar mais fácil da gente enxergar, tá bom? Então, aí eu vou lá. A banana, quantos escolheram a banana? Eu venho aqui e olho. Olha lá, ó. Quem lembra? Quem não lembra é só olhar a folha, né? Ó, a banana. Pro 4 escolheram a banana. Então, eu vou vir aqui e eu vou pintar 1, 2, 3, 4. Vou pintar os 4 aqui também. E assim eu vou fazer com todas as frutas aqui. Olho a quantidade, venho aqui e pinto, tá bom? Bem bonito. Cada coluninha de uma cor diferente para ficar bem bonito, tá? Aí vem a perguntinha aqui embaixo, perguntinha 5. Vamos lá? Perguntinha 5. É a última página, gente, é a última perguntinha. Complete as frases. A fruta mais escolhida foi qual? Quando a gente fala de mais escolhida, a gente, o celular caiu aqui, a Pro tá torta, tá? Pensa. Quando a gente fala da fruta mais escolhida, a gente fala aquela que a maior parte das crianças gostou. Então, é aquela que o número vai ser maior. De todos esses números aqui, qual número será que vai ser o maior? É o 5, é o 3, é o 7, é o 2, é o 1? Qual é a que escolheu mais? Pro,
Pelos números eu não sei, é só eu olhar no gráfico. Vocês vão ver que a fruta que escolheu mais, é mais que eu vou pintar, ele vai ficar bem maior que os outros. Então eu vou olhar aquele que a coluna tiver pintada com mais quadradinhos, é aquela que foi a mais escolhida. E depois a fruta menos escolhida. A fruta menos é aquela que o gráfico vai ficar pequenininho, é aquele que eu vou pintar bem pouquinho, o menorzinho que eu pintar, tá bom? Turminha, qualquer coisa, manda a mamãe, a vovó, o vovô, quem tá ajudando vocês, me perguntarem que a Pro ajuda, tá? Quando a gente fala de subtração, de continha de menos, ela é um pouquinho mais difícil, sim. E a gente não pode ter vergonha de pegar um material para contar, de fazer risquinho, de pintar, de cortar, de apagar. Não tem problema nenhum, tá? A subtração eu preciso mesmo riscar, preciso desenhar, preciso circular. Não importa o que precisar fazer no livro, desde que não seja na maldade só por rabiscar. Se for para escrever ou para circular, para riscar, para ajudar vocês a entender, manda ver, tá bom? Até amanhã, turminha. Tchau, fica com Deus.